e abra as suas Bíblias no livro de João, capítulo 13. O tema que me foi proposto encontra-se no versículo 12, mas vamos ler do 1 ao 15. Quem encontrou, diga amém. 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 Versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com uma toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Senhor Deus Pai, obrigado pela tua santa palavra, Senhor. Obrigado por permitires que eu me tenha preparado para falar, para pregar o teu santo nome, Senhor. Faz-me pequeno diante de ti. Vem, visita-nos e enche este lugar com a tua glória. Usa a minha boca, fala através de mim, Senhor. Não me deixes desviar dos teus caminhos, Pai, e faz-me ser instrumento nas tuas mãos, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, igreja? Podem se assentar, irmãos. O texto que acabamos de ler é um dos textos de maior importância na vida de Jesus. O texto começa por falar que Jesus e os seus discípulos tinham acabado de celebrar a ceia. A ceia aconteceu durante uma quinta-feira. Isto foi na noite anterior à morte de Jesus. Eles estavam a celebrar a ceia pascal judaica. Ou seja, era a Páscoa. Sabemos que era de noite porque a ceia da Páscoa só pode ser feita depois do pôr do sol. E eles tinham que estar em jejum até ao momento da ceia. A palavra Páscoa, que é Pesach, em hebraico, significa passagem. E na Páscoa os judeus celebram a passagem da escravidão do povo judeu do Egito até à terra prometida. Por isso os judeus celebram todos os anos, desde que saíram do Egito. Para os cristãos, a Páscoa tem um significado um pouco diferente, pois envolve também a celebração da ressurreição de Jesus. E é celebrada até os dias de hoje. Mas para um cristão é muito mais que celebrar isso, pois comer o cordeiro significa também reconhecer o sacrifício que Jesus fez por nós. E nós celebramos a ceia em memória de Jesus, porque Jesus é quem substituiu o cordeiro que era sacrificado no fogo.
Eles estavam no cenáculo. Estavam lá apenas Jesus e os seus discípulos. Estavam todos reunidos à volta da mesa para a celebração da ceia. Aquela mesa tinha sido preparada. Tinha sido colocado naquela mesa o cordeiro que foi assado, foi colocado as ervas amargas, foi colocado o pão que tinha sido preparado sem fermento e foi colocado também o vinho. Tudo conforme a tradição judaica para a celebração da Páscoa. O local onde eles estavam ficava em Jerusalém. E como sabem, Jerusalém é uma cidade rodeada de deserto. E como qualquer deserto, é cheia de pó, cheia de areia, terra. Imaginem quando chove, fica tudo cheio de lama. Naquele tempo eles só calçavam sandálias e muitos até andavam apenas descalços. E sempre que entravam em alguma casa, um dos servos ia lavar os pés de quem entrasse. Ou então era-lhes entregue uma bacia com água para lavarem os próprios pés. Então entendemos aqui que não era costume as pessoas sentarem-se à mesa sem lavar os pés. E naquele local estava apenas Jesus e os seus discípulos. Não há registro nenhum de ter havido aqui algum servo ou escravo que lhes lavasse os pés. E a ceia aconteceu, aparentemente, sem que eles lavassem os pés. Irmãos, para que entendam, naquela época as mesas eram baixas. As pessoas sentavam-se em almofadas, em tapetes, às vezes no chão. E já imaginaram como seria comer numa mesa baixa, ao lado dos pés sujos de alguém? Eu entendo que Jesus escolheu ficar ali em privado no cenáculo, apenas com os seus discípulos, para ter uma conversa particular com eles, pois eles não sabiam que aquela ia ser a última ceia, que Jesus ia estar com eles em corpo físico. Era um momento especial, era um momento para memorar. E a mesa em que eles se reuniram era só para aqueles que realmente seguiam Jesus. Por isso eu entendo que não existiam mais pessoas naquele local. Não haviam servos para lavar os pés deles. Mas porquê é que não haviam servos? Eu fiz-me essa pergunta. Os discípulos podiam muito bem ter servos. Imagino que na vida anterior a conhecer Jesus tivessem servos, porque era habitual, era tradição. Das duas uma, ou eles tinham dinheiro para comprar um servo, ou alguém que lhes tivesse a dever algum valor, pagava através da sua servidão. E essa pessoa seria serva por 6 anos, e ao 7º ano era-lhe dada a hipótese de ser livre. Isto se a pessoa sentisse que já tinha a sua dívida paga. Se alguém tiver curiosidade, esta informação encontra-se na Lei de Moisés, no livro do Êxodo, capítulo 21. Amém? Mas eles andavam com Jesus e Jesus ensinava-os a servir os outros, não a ser servidos. Por isso, mais uma razão para não haver servos naquele lugar. E nós questionamos-nos porquê é que eles não lavaram os pés uns dos outros. Em Lucas capítulo 22, versículo 24, diz que eles estavam a discutir uns sobre os outros sobre quem é que seria o maior deles. Então, se eles estavam a discutir uns com os outros, nenhum deles se ia submeter para lavar os pés do outro. E no versículo 1 do capítulo 13 de João, lemos que Jesus sabia que era chegada a hora de morrer.
Era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai. Era hora de morrer, ressuscitar e ir para o Pai. O texto diz que Jesus amou-os até ao fim. E sabem o que é amar até ao fim, irmãos? Não se trata de amar até à morte. Trata-se de ser capaz de fazer tudo por amor. De se rebaixar ao mais baixo nível para demonstrar amor. Assim como Jesus fez, Ele baixou-se ao mais baixo nível para demonstrar amor por nós. Amar até ao fim é amar completamente. É um amor perfeito. Quero que leiam comigo agora o versículo 34 e o 35, que diz: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Agora vejam comigo o versículo 14, que diz: Ora, se eu, Mestre e Senhor, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Alguém aqui consegue ver o paralelismo que existe entre estes dois versículos? No 34 diz: Amei-vos uns aos outros. E no 14 diz: Deveis lavar os pés uns aos outros. Amém, igreja? Então a Bíblia está-nos a exortar para nos amarmos uns aos outros. Não apenas com meras palavras, mas com ações. E a ação aqui é lavar os pés uns dos outros. Isto é, para amarmos uns aos outros, servindo uns aos outros. Também quer dizer que ninguém é capaz de amar verdadeiramente se não estiver disposto a servir. Nenhum de nós se pode considerar superior a ninguém. Amar o próximo é estar disposto a servi-lo. É ser capaz de renunciar à nossa vida. É ser capaz de dar-se livre incondicionalmente ao ponto de se sacrificar pelo outro. Nós lemos que era chegada a hora de Jesus voltar para o Pai e Ele seria o sacrifício por todos nós. Ali naquela ceia era a última oportunidade que Jesus tinha para dar um novo significado à ceia. Foi naquele momento que Ele criou um marco um novo significado à ceia. E a partir desta ceia, para os cristãos, deixaram de ser sacrificados os cordeiros no fogo. Porque na sexta-feira seguinte, quem foi o sacrifício foi Jesus. Foi Ele que se deu como um cordeiro. Jesus entregou-se voluntariamente na cruz para a redenção de todos nós. Ali Ele mostrou verdadeiro amor por nós. Foi ali que Jesus nos serviu completamente. É através da cruz que nós vemos a extensão total do amor de Deus por nós. E voluntariamente, Jesus entregou-se na cruz para que através do sacrifício dele fosse pago o preço exigido pelos nossos pecados. E ele aceitou o preço. E foi através do serviço dele que nós podemos ter uma vida nova. É através do sacrifício de Jesus que podemos falar diretamente com Deus e não depender de um sacerdote apenas uma vez por ano. É através dele que temos a possibilidade de um dia pensarmos em estar na presença do Pai. E ser cristão não é apenas amar o outro como a si mesmo. É amar o outro tal como Jesus nos amou a nós. Trata-se de servir sem esperar nada
em troca. Amém? Então, a partir do versículo 4, como demonstração do seu amor, Jesus fez um gesto ousado. Ele quebrou todo e qualquer protocolo daquela época para decidir mostrar o seu amor por nós. Jesus ali decidiu lavar os pés dos discípulos. Porque lavar os pés é uma tarefa para um servo. O trabalho de servir o Senhor normalmente é para o mais fraco. O ato de lavar os pés é um ato que nos humilha, que nos diminui. Diminui muito uma pessoa quando tem que se abaixar para lavar os pés de alguém que serve. E para Jesus foi um ato de amor por nós. Naquela mesa, na ceia, Jesus decidiu dar-nos uma verdadeira aula de cristianismo. Alguém concorda comigo? Amém? E será que nós aqui estamos dispostos a seguir o exemplo que Jesus nos deixou de servir os discípulos? Para nós deve ser fácil lavar os pés dos nossos familiares, os nossos entes queridos. Para um marido deve ser fácil lavar os pés da mulher, a mulher lavar os pés do filho, os pais lavar os pés da criança, ou um discípulo lavar os pés do mestre. Isso seria o esperado, mas aqui não foi o que aconteceu. E Jesus aqui inverteu os papéis. E foi o mestre que decidiu lavar os pés dos discípulos. Nesta mesa, Jesus gravou o ato de lavar os pés como um símbolo de grande humildade. E o nosso objetivo enquanto cristãos é fazer, falar e agir como Jesus fez ou faria. E se nós queremos retribuir de alguma forma o sacrifício que Ele fez por nós, temos que ser humildes e temos que amar o próximo. Porque um coração orgulhoso não ama senão a si mesmo. Amém, igreja? Então Jesus começa por retirar as suas vestes, no versículo 4. Noutras versões, veste está traduzido como manto, como capa. E eu entendo que estas vestes era aquilo que o identificavam como o Mestre, como Jesus. Eu vejo o despir do manto como um símbolo que Jesus ali estava-se a despir da sua grandiosidade, da sua glória. Sem o manto, eles não podiam olhar para ele mais como um mestre. Seria apenas um humano, somente um servo e cingido por uma toalha. Cingir-se normalmente é colocar à cintura. É assim que eu visualizo esta cena. Jesus despiu-se da sua grandeza e colocou uma toalha à cintura. Depois pegou numa bacia de água e começou a lavar os pés dos discípulos. Ele aqui está-nos a mostrar que ser cristão é ser servo, é servir a todos. O nosso papel é servir a todos e todos os que seguem Jesus têm que o fazer sem esperar nada em troca. Então Jesus começou por lavar os pés um a um até chegar a Pedro. E Pedro diz: tu me levarás os pés a mim? E Jesus responde: o que eu faço agora tu não entendes, mas entendê-lo-ás depois. E Pedro diz: nunca me lavarás os pés. Ao qual Jesus respondeu: se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Aqui Pedro recusou um pedido de Jesus. Vocês acreditam? Mesmo se Pedro achasse que fazer o papel de um servo não era para Jesus, Pedro achava que aquela função tinha que ser feita por um servo. Ou talvez pensou que devia ser ele a lavar os pés de Jesus. E Pedro simplesmente diz:
nunca me lavarás os pés. Será que vocês são capazes de dizer não a Deus? Quantos de nós aqui recusamos quando Deus quer trabalhar na nossa vida? Muitas vezes Deus quer nos moldar, quer nos mudar, quer nos restaurar. E nós não respeitamos a vontade de Deus. Achamos que as nossas ideias, aquilo que nós concebemos como certo, é o que Deus deve fazer. Mas essa ideia está errada. É exatamente o contrário. Deus é quem define as regras. A lei veio de Deus. Não somos nós que definimos as regras. E se Deus diz que para ter comunhão com Ele temos que deixar que Ele nos lave os pés, nós temos que aceitar e dar glória a Deus por Deus estar finalmente a trabalhar na nossa vida. Amém? Vejam comigo Números capítulo 19, versículo 20. Número 19, 20. Diz que, porém, o que for imundo e se não purificar, a tal alma do meio da congregação será extirpada, porque contaminou o santuário do Senhor. Aqui está escrito, o homem que for imundo e não se purificar, será extirpado da congregação. Entendem que nem sequer é uma opção não lavar os pés? Quem não se purifica simplesmente não tem comunhão com os irmãos. E era a lei que ele fosse retirado da congregação. Isto quer dizer que alguém que queira ter comunhão com Jesus tem que estar limpo. E não estamos a falar de tomar banho. Isto quer dizer que tem que haver uma limpeza interior. Tem que haver uma transformação espiritual. Cada um de nós tem que se santificar. Nós temos que limpar a sujeira que carregamos connosco. E depois de Jesus morrer por nós, quem é que nos limpa os pés? Quando nós nos santificamos, o Espírito Santo vem. Ele vem tal como Jesus e lava a nossa sujeira. E toda a vez que nos consagramos a Deus, que nos santificamos, Ele leva um pouco mais da nossa sujeira e deixa um pouco dele em nós. Amém, igreja? Isto é o que nós chamamos de regeneração. Então nós temos que nos purificar, nós temos que ser limpos para estar em comunhão com Jesus. Porque se não estamos em comunhão com Jesus, pensem comigo, estamos em comunhão com quem? Ou com o quê? E Pedro, que é conhecido como por ser exagerado, respondeu a Jesus: aproveita e lava logo tudo. Lava-me as mãos e a cabeça. Só faltou que Pedro dissesse: então dá-me logo um banho completo. Mas Pedro não tinha entendido o que Jesus estava a falar. Mas Jesus explica no versículo 10. Diz que aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então ele diz que quem já foi lavado não precisa mais se lavar. Todos os que estavam ali com Jesus já tinham sido lavados. Então quem já foi lavado não tem que se lavar de novo, pois já se encontra lavado. Cada um deles, para poder andar com Jesus, tinha que estar lavado. Assim como nós, se queremos estar na presença de Deus, temos primeiro que ser lavados. E é Deus que diz a forma com que nós vamos ser lavados. Nós não podemos querer estar na presença do Santo dos Santos, sujo de que maneira for. Deus exige de nós a santidade. Exige a nossa limpeza.
E de outra forma, nós não conseguimos nem nos aproximar de Deus. Mas ser lavado não implica que somos salvos. Por isso Jesus disse que nem todos estáis limpos. Imaginem aquela mesa, depois de Jesus dizer isto. Imaginem o clima que ficou naquela mesa. A cara dos discípulos. E continua no 11, porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse, nem todos estáis limpos. Ou melhor, todos menos um, porque Jesus sabia que o diabo já tinha corrompido o coração de Judas para traí-lo, tal como nós vimos no início do capítulo 13. Jesus acompanhava Jesus e nós, só por isso, sabemos que ele já tinha sido lavado. E apesar disso, ele não se tinha convertido verdadeiramente a Jesus. A conversão só precisa acontecer uma vez para sermos lavados espiritualmente por Jesus. E quando somos lavados em Jesus, não resta lavar mais nada sem ser os nossos pés. Apenas precisamos lavar os pés, porque os pés são o nosso contacto com este mundo, com esta terra. Porque por onde quer que andamos, a poeira de onde andamos fica agarrada nos nossos pés. E quem anda no mundo tem os pés sujos da poeira do mundo. Fica com o pecado do mundo. Então é preciso lavar as marcas que o mundo deixa em nós. Entendem que eu estou a falar dos pecados que ficam agarrados em nós. E é isso que o lavar de pés representa. Representa a regeneração que o Espírito Santo opera em nós. Amém? Isto acontece por meio da santificação. É através do jejum, é através da nossa oração, é através de ler a palavra de Deus, de buscar mais a Deus, que preparamos o nosso corpo para que venha o Espírito Santo e trabalhe em nós, que limpa a sujeira agarrada nos nossos pés. E de toda a vez que nos visita, vai deixar um pouco mais dele para nos tornarmos santos. Agora voltamos para o versículo 14, que eu peço aos irmãos que leiam comigo. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Então Deus aqui, através deste ato, Ele ordena que seja imitado. Ele está a dizer aqui nesta mesa, eu vos ensinei a ser humildes e estou a ensinar-vos através deste exemplo. E todos os que creem em Jesus têm que servir o outro, independentemente da nossa posição, do nosso estatuto social ou do nosso título. Se nós nos achamos superiores a alguém, nós não estamos a cumprir aquilo que Jesus deixou para nós. Não estamos a fazer o papel que Ele deixou para nós. E Jesus, que é Deus, Rei dos Reis, se humilhou e assumiu o papel de servo, nós temos que fazer o mesmo. Ora, releiam o versículo 15. Eu vos dei exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Amém, igreja? E agora no versículo 16, vemos que naquela mesa Ele ensina-nos que temos que compreender que o maior é quem serve, mas que quem é servo não é maior que o Senhor. E continua dizendo que nem aquele que foi enviado é maior do que aquele que o enviou.
Isto é para nos lembrar que nós temos uma missão. E quem nos enviou nesta missão foi Jesus. Quando Ele disse: ide e levem minha mensagem para todo o mundo, para toda a criatura. O que nós aprendemos é que nenhum de nós pode ser maior que Jesus. Nós somos servos e representantes de Jesus na terra. Nós precisamos fazer o que Jesus nos ordenou, conforme Jesus nos instruiu. E por maiores que sejam as nossas obras, nós não podemos deixar o nosso coração se engrandecer. Pois grande é Deus e nada há maior que Ele. Amém, igreja? Ainda estão comigo? Amém. Então, nesta mesa, nós aprendemos sobre humildade, sobre como é ser humilde, sobre como temos que lavar os pés uns dos outros, assim como amar ao próximo como a nós mesmos. Mas ainda resta uma lição nesta mesa. Esta mesa também nos permite revelar quem está na mesa. É nesta mesa que é revelada a nossa verdadeira identidade. É nesta mesa que é revelado aquilo que está no nosso coração. Por isso, nós devemos refletir na Santa Ceia. No texto diz que examine-se o homem a si mesmo. Nós temos que buscar dentro de nós aquilo que está no nosso coração. Nós temos que encontrar aquilo que Jesus vê em nós. Jesus conhece bem aquilo que está no nosso coração. Ele sabe muito melhor do que nós. E Ele, ainda assim, amou-nos até ao fim. Mesmo nos conhecendo, Ele deu-nos a ceia, lavou os pés dos discípulos, de todos os discípulos, inclusive daquele que o ia trair. Leiam comigo o versículo 18. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. O que come o pão comigo, irmãos, é quem tem intimidade com Jesus. E quem levantou contra mim o seu calcanhar é quem o traiu. Mas no início do versículo lemos que quem escolheu quem se senta à mesa foi Jesus. Cada discípulo foi escolhido a dedo por Jesus. E Jesus escolheu pessoas comuns, pessoas humanas, pessoas com falhas, que cometeram erros, pessoas como qualquer um de nós. Jesus conhecia bem o coração deles, assim como conhece os nossos corações. Ele sabe os pecados que nós cometemos e sabe os pecados que nós ainda vamos cometer. E ainda assim, como nós vimos no início do capítulo, Jesus amou-nos até ao fim. Amém? Nós podemos tentar nos esconder debaixo das nossas máscaras, tentar parecer bonzinhos, não mentir, mas à mesa com Jesus, o nosso coração é revelado. E nesta mesa foi revelado o coração de Judas. Ele já tinha demonstrado anteriormente que ele não amava o próximo. Ou ele não tinha tido a atitude de tentar vender o nardo com que Maria ungiu Jesus. Porque ele queria ficar com uma parte do dinheiro para si. Nós ali sabemos que ele já tinha um coração pecaminoso. Ele já tinha um coração de um traidor. E esse coração, no início do texto, foi tomado pelo diabo. Jesus sabia muito bem que Judas ia traí-lo. Nós podemos retirar daqui que Jesus, sendo Jesus, conseguiu ter um Judas à sua mesa. Isto também quer dizer que nós também vamos ter um Judas à nossa mesa. Certo, igreja? Concordam comigo?
Quem somos nós para dizer que não temos um Judas na nossa mesa? Se Jesus, sendo Deus, teve Judas na sua mesa, como é que nós não vamos ter? Das duas, uma. Ou nós temos um Judas sentado na nossa mesa, ou nós somos um Judas. Reflitam sobre isso, irmãos. Sobre quem nós somos. E será que nós sabemos verdadeiramente quem é que está sentado na nossa mesa? Nós achamos que conhecemos as pessoas. Muitos são pecadores, são pessoas com vícios, que bebem, falam mal dos outros. E como os conhecemos, nós permitimos que eles estejam perto de nós. Nós ficamos confortáveis com a presença deles. Eu quero que leiam comigo o versículo 20, que diz: Na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Isto quer dizer que se nós recebermos alguém enviado por Deus, nós estamos a receber o próprio Deus. Mas também quer dizer que se recebemos alguém enviado pelo diabo, estamos a receber o próprio diabo. Neste caso, o Judas. Não é assim, igreja? Será que nós sabemos quem é que enviou quem se senta na nossa mesa? Quem está na nossa mesa são pessoas próximas de nós. São pessoas que andam connosco. São pessoas que trabalham connosco. Que convivem connosco. Isto quer dizer que são pessoas com as quais nós estamos confortáveis. Então, se essa pessoa nós sabemos que bebe, que fuma, se a mantemos perto de nós, nós corremos o risco de fazer o mesmo. E pouco a pouco vamos ser influenciados por quem está na nossa mesa. E quando dermos conta, se essa pessoa começar a falar mal de alguém, nós vamos acabar por fazer o mesmo. E não é isso que um cristão deve fazer. Não nos podemos deixar influenciar por quem está na nossa mesa. Senão, vamos estar tão envolvidos naquele ambiente que não vamos saber sair dali. Vamos ser arrastados para aquele ambiente. E sabendo isto, será que ainda assim nós seríamos capazes de lavar os pés dos nossos convidados? Ou estamos à espera que seja Jesus a fazê-lo por nós? Não é, irmãos? Mas Jesus lavou os pés de Judas. E quem somos nós para nos recusar a lavar os pés de alguém? Se o nosso Judas estiver à nossa frente, temos que lavar os pés dele. Jesus disse que cada um de nós tem que lavar os pés um do outro. Temos que ser capazes de ver que o nosso irmão tem o pé sujo. E temos que estar dispostos a servi-lo mesmo assim. E aqui na igreja, irmãos, o que é que vocês fazem para servir? Podemos admitir que não fazemos nada. Nós deixamos tudo nas mãos do pastor, da pastora. Cada um de nós espera que a igreja nos sirva. Quando tem, é que ser o contrário. Nós é que temos que servir na casa do Senhor. Nós estamos aqui para adorar e servir o nosso Deus. E também a todos os irmãos. Nós temos que aprender a ser humildes. Temos que aprender a curvar-nos para lavar os pés do nosso irmão. Cada um de nós tem o dever de cuidar e servir do seu irmão, o seu irmão. Mas Jesus não disse que temos que servir todos. Ia ser muito difícil termos tempo para servir todos os irmãos.
mas todos precisam de ajuda em algum momento da vida. Jesus disse que temos que nos servir uns aos outros e amar o próximo. Não temos que chegar a todas as pessoas. Mas, se nos servirmos uns aos outros, vamos acabar por chegar a toda a gente. Todos nós temos que cooperar. Cada um de nós tem uma parte a cumprir no plano de Deus. E servir não tem que ser um sacrifício, como o que Jesus fez por nós. Mas se nós reconhecermos aquilo que Ele fez por nós, se nós entendermos verdadeiramente, nós temos é que procurar quem precisa de ser servido. E isso começa pela nossa casa, pela nossa família. Às vezes, vou dar um exemplo. Quem é casado e tem filhos, a mulher está em casa, cansada, farta de cuidar das crianças sozinha. O que o marido pode fazer? Cuidar das crianças por umas horas para a mulher descansar. Isso faz parte do serviço que nós podemos fazer ao outro irmão. Se alguém tiver dinheiro de sobra, pode ajudar alguém que sabe que passa necessidade, ajudar a pagar uma compra, ou quem sabe, fazer uma cesta básica. Ou talvez doar um pouco mais para a igreja, porque os irmãos sabem que a igreja precisa da oferta. E também para que a igreja possa alcançar aqueles que necessitam e nós não conseguimos alcançar fisicamente, porque nós não conseguimos alcançar a todos. Às vezes basta orar por alguém ou orar com alguém, intercedendo na vida de alguém. Nós podemos simplesmente visitar alguém que não vemos há muito tempo, que sabemos que está doente, irmos lá dar uma palavra de alegria. Pequenos gestos podem mudar muito o dia de alguém. Então o que eu peço, irmãos, é que reflitam se existe alguém na nossa vida que esteja a precisar de ser servido. E temos que fazer aquilo que Jesus nos ordenou a servir, a fazer. Jesus foi o maior exemplo de humildade que temos em toda a Bíblia. Nós precisamos aprender a ser humildes como Jesus. E lavar os pés resume-se a servir e a amar o próximo. Eu quero finalizar esta mensagem lendo novamente a pergunta do versículo 12. Entendeis o que vos tenho feito? Reflitam sobre isso, irmãos. Amém? Vamos orar.